Bom, essa é a diferença, agora a gente já sabe por quê, né? Porque o Niceno vai explicitar aquela verdade lá dos apóstolos, mas esse creio em um só não vai aparecer em muitas versões que havia na época, né, no passado, quando se falava da profissão de fé. Mas prevaleceu, né, essa formulação. Bom, eu chamo a atenção aqui para duas coisas então. Primeiro, crer, né, porque é assim que começa a profissão de fé. O que é o crer, já que hoje nós vamos enfrentando uma realidade, né, de mundo onde muitas pessoas não acreditam mais. Então isso, muito recentemente, né? Quantas pessoas hoje já têm coragem de dizer publicamente: eu não acredito, eu não acredito. Antigamente, se a pessoa não acreditava, ficava quieta, né? Porque ela dava uma olhadinha para o lado assim e viu o pessoal preparando uma lenha, umas brasinhas e falava: o quê? Estou fora, não quero nem saber. Mas hoje, toda essa liberdade, os meios de comunicação, a defesa das liberdades individuais, né, que são bastante questionáveis, pelo menos algumas delas, levam as pessoas a dizerem aquilo que elas pensam mesmo, sem problemas. E aí nós temos um grupo cada vez maior daqueles que dizem: eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Quem anda pelo mundo da internet, como eu, vai encontrar lá, por exemplo, no Facebook, os grupos dos ateus. Um monte deles, um monte de pessoas que participam desses grupos de ateus e fazem várias afirmações sem problema, porque nós vivemos um tempo da liberdade e isso é bem positivo, né? Não estou questionando isso de jeito nenhum. As pessoas têm todo o direito de acreditar ou não acreditar, né? Mas para nós, então, a profissão de fé começa justamente falando disso. O que é esse acreditar? O que é para nós ter fé? Porque o acreditar está ligado à fé. Daí que eu falava também no início, né? Positivo, um dos aspectos positivos do ano da fé é resgatar isso, né? Resgatar o crer na vida do cristão. O que isso significa e quais são as implicações que ele tem? Uma coisa que nós precisamos lembrar sempre é que a fé, ela nos é dada como dom. Então, às vezes, a gente pode até dizer: olha, eu não tenho assim uma fé muito grande. Mas uma vez que você foi batizado, você recebeu a fé como dom. Não é que você vai ter que encontrar essa fé algum dia em algum lugar. Não, ela já está com você. Deus concede a você o dom da fé. Claro que depois, então, você vai procurar compreender e viver essa fé. Mas fé você tem. Precisa só, quem sabe, fazer a experiência. Então, do Deus que concede a você a fé. Daí que é o processo, né, do crer que nós precisamos fazer. A fé nos é dada, mas depende da nossa adesão, né? Depende da nossa adesão. Então, o crer, ele tem dois lados: aquele onde Deus se manifesta a nós e o outro onde eu vou aderir a esse Deus que se manifesta a mim. E quando a gente começa a dizer, né, creio em Deus, então eu estou dizendo que existe um Deus que eu conheço e eu estou dando a minha adesão a Ele. Daí que nós precisamos então conhecer esse Deus. Como é que eu vou aderir a Ele se não conheço? Então, o primeiro passo na profissão de fé, creio, é antes de tudo conhecer a Deus. Por isso nós estamos resgatando também, na formação dos nossos cristãos, o itinerário catecumenal. Por quê?
Porque é verdade que o primeiro passo é uma primeira experiência com Deus. Porém, essa primeira experiência, ela não é capaz de fazer com que eu conheça mais profundamente quem é esse Deus que me chama. Então é o momento da catequese, para que depois sim, conhecendo aquele Deus com quem eu fiz uma primeira experiência, eu possa dar o meu assentimento, a minha adesão. Vamos pegar o exemplo de Paulo, da chamada conversão de Paulo. Ora, o primeiro passo foi o quê? O encontro com Jesus. Então, no meio do seu cotidiano, dos seus afazeres, aquilo que ele pensava, que ele acreditava, ele se depara com uma realidade nova. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você persegue. E esse primeiro encontro de Paulo foi tão marcante que ele simplesmente perdeu o rumo. Ficou totalmente perdido, ficou cego, se sentiu sem conhecimento nenhum, perdeu o chão, o chave da vida dele. E é então, diante desse momento questionador, que ele precisa fazer o quê? Tá bom, mas então, quem é realmente esse que me chama? E aí vai lá para Elias, que vai fazer o processo catequético. É onde ele vai conhecer as verdades que ele precisa acreditar. E uma vez que ele conhece essa verdade, ele dá então o seu assentimento, o seu sim. E aqui, de novo, por que de nós tentarmos utilizar novamente esse itinerário catecumenal? Porque, como vocês já ouviram, e acho que até eu já falei aqui nessa igreja alguma vez, nós temos muitas pessoas que receberam o batismo, mas que não aderiram à fé. Não aderiram. E aí a pergunta é: foi por falta de conhecimento? Será? Ou será que a primeira experiência de Deus que elas fizeram foi muito superficial? Não levou a essa chacoalhada, a essa puxada de tapete que faz a pessoa parar e se perguntar sobre o sentido da sua vida e querer conhecer esse Deus que apresenta uma proposta de vida. Perguntas que eu não tenho resposta também. Então, bom, nós, por conseguinte, no crer, temos uma dupla referência: a pessoa e a verdade. A verdade porque confiamos na pessoa. Então, o crer sempre está ligado a essas duas coisas: a uma pessoa e a uma verdade. E se nós acreditamos naquela verdade, é porque existe uma pessoa que autoriza a nossa fé, que faz com que aquela verdade ela tenha força. Nesse caso, a pessoa é o próprio Deus, que ao longo da história, ao longo de toda a história, foi se manifestando. Então aqui a gente pode resgatar toda a história da salvação. Umas 2 horas é suficiente? Não, né? Uma história que a gente já conhece. Qual é a pedagogia de Deus? Porque como é que a gente ia poder acreditar nele se nós não o conhecíamos? Jesus, ele revela em plenitude quem é Deus, mas Deus já vinha se manifestando há muito tempo. Em Jesus não é a primeira vez que Deus nos fala. São Paulo vai dizer: chegada à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, mas é a plenitude já. Então, a gente sabe que já muito antes Deus começou o processo de se manifestar, de se revelar. E como ele faz isso? No diálogo, através do diálogo. Ele começa a dialogar com o ser humano, vai se apresentando aos poucos, vai mostrando ao ser humano um pouco daquilo que ele é. E o Deus do Antigo Testamento, que depois é revelado plenamente em Jesus, já é um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus
está sempre próximo da humanidade. Então isso não é novidade para nós, né? Na história da salvação, não é novidade. Porque foi assim que Deus, ao longo de todo o passado, veio se revelando. Principalmente na história da libertação do povo do Egito. Ali nós temos, no passado, na história antiga, um ponto alto da revelação de Deus. Por quê? Porque Deus, que ouviu o clamor do seu povo, Ele desce. Ele desce. Então aquele Deus que era tido como um Deus que está sempre lá, o alto, né, o sobrenatural, agora Ele se faz muito próximo do seu povo. E Ele desce. E desce no meio da miséria humana. Se solidariza com o ser humano. Um ser humano que é adúltero, né, porque fez uma aliança com esse Deus, mas não consegue perseverar nessa aliança. Um ser humano muito volúvel, né, que é uma hora acredita, outra hora não, e assim por diante. Deus, o seu amor, é capaz de se solidarizar já com essa realidade. Então, aquilo que Jesus faz depois é só mostrar em plenitude o que Deus já fazia no Antigo Testamento. E é a esse Deus, então, que nós vamos aderir, dar o nosso consentimento. E é desse Deus que o primeiro artigo fala. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, a gente tem uma referência ao Pai, porque Jesus é o Filho. Só em Jesus a gente pode compreender a paternidade de Deus. Porque em Jesus Ele manifesta plenamente a sua paternidade, é que é possível compreender a paternidade de Deus em relação também a nós. Em Jesus nós somos filhos no Filho. Porque não teria mesmo sentido que Deus fosse nosso Pai, senão por causa de Jesus. Uma vez eu ouvi uma coisa, depois se eu estiver falando besteira, quem estiver assistindo pode cortar essa parte, tá bom? Eu ouvi isso, que Deus, quando olha para nós, não consegue nos reconhecer. Nós não temos rosto diante de Deus. Mas, em Jesus, nós ganhamos um rosto. Quando Deus olha para nós, Ele vê quem? Jesus. Ele vê Jesus. E é por isso que nós somos filhos do Filho. Porque uma vez, olhando para nós, em nós Ele vê o Filho. E aí Ele nos trata a todos como filhos. Pode ser errado, né? Pode ter uma besteira feia, mas é porque é verdade, né? Jesus vai dizer de uma outra forma: tudo que vocês fizerem ao redor dos meus irmãos é a mim. O que vocês fazem, o que deixarem de fazer é a mim. Então nós não podemos negar que em cada ser humano existe uma presença divina. Existe uma presença divina. E que é uma verdade da nossa fé. Que nós somos filhos no Filho, isso não tem a menor dúvida. Então, é só uma forma de dizer. Deus pode não nos reconhecer por causa das nossas limitações, mas por causa da presença do Filho em nós, Ele nos acolhe também como filhos. Então é assim que se manifesta a paternidade de Deus. E é claro que essa referência a Deus, ela é uma referência que se faz desde o princípio, quando Deus se manifestou através da criação a todos nós. Essa foi a primeira manifestação de Deus. A primeira revelação de Deus se dá na criação. Quando do nada, Deus começa a dizer: eu existo. Eu não vou mais adiante. Bom, não sei se vocês esperavam alguma coisa mais aqui do Deus Pai, o poderoso Criador do céu e da terra. Em todo caso, eu acho
para as pessoas. É só falar de Jesus. Falou de Jesus, você está falando do Pai. Uma vez que você fala de Jesus, quem foi, o que fez, nele nós temos a melhor